Eu gostaria de recompor a mesa e chamar os palestrantes para que a gente possa fazer um pequeno debate, que eu não sei qual é bem o teto que a gente ainda tem. William. O teto é menos 15, menos 20 minutos, mas a gente tem que fazer alguma coisa, né? Que já a comida está lá fora, só estou avisando isso. É que eu já levei uma bronca, porque a comida está lá fora, então... Levei a bronca lá fora. Não dá a ver com a Adriana, não. Eu jamais. Não, estou dizendo que não foi sua. Então, vou fazer apenas uma pergunta rápida e passar logo para a plateia. Vou fazer a pergunta ao Marcelo. Marcelo, você mencionou a onda, né? A gente estaria na terceira, se não me engano é isso, aguardando para a quarta onda. Não é isso? Isso. A quarta onda, puxa, é o meu sonho dourado. Mas a gente estaria na terceira, talvez na terceira onda. E eu acho que essa é uma questão bastante interessante de ser posta, porque, na realidade, já temos uma grande quantidade de produtos, não necessariamente no país, mas, digamos, mundialmente falando, no mercado. Estamos na terceira onda, talvez, quando o ideal, né, como você mesmo pôs, seria talvez a gente que nós estivéssemos na quarta, né, uma onda efetivamente verde, de garantias, etc. Eu queria que você comentasse um pouco melhor isso, essa questão de, como você mesmo colocou, quer dizer, as empresas que não se adequarem a essa quarta onda vão perecer. Mas o problema é que talvez haja um tempo entre essa terceira e a quarta onda. Como é que fica isso? Bem, é que eu não consegui detalhar em meia hora, nem talvez demorasse um pouquinho mais, porque isso é um curso que a gente dá em, pelo menos, são 3 dias de curso só discutindo esse tipo de abordagem, essa discussão sobre a indústria química e a sustentabilidade de uma maneira geral. Ali, a tal da terceira onda, ela é uma onda que eu diria até que, quando eu mostro o deslocamento dessa terceira onda para uma quarta onda, a quarta onda ela é muito mais, talvez, para nos inspirar do que uma coisa possível de ser obtida até diria, no médio prazo, porque ela parte de um princípio que se vai ter muito mais a capacidade até de se entender o que é sustentabilidade de uma forma bem mais ampla. Então, a terceira onda, que é aquilo que é mais possível fazer, o que eu queria dizer naquela minha apresentação é que nós temos hoje um momento muito claro de discussão internacional sobre o que são produtos seguros e como é que se avalia a segurança de um produto. Coisa que há alguns anos atrás não existia nem até a capacidade de instrumentos que nos permitissem ter informações com a qualidade e quantidade que nós temos hoje. Então, eu não pude até falar durante a minha apresentação nesse aspecto que é muito relevante. Ou seja, todas as outras fases da nossa discussão sobre segurança, elas estavam focadas até em instrumentos e análises que não nos permitiam ter o grau de profundidade de conhecimento que nós temos hoje sobre até os riscos que estamos correndo com um determinado desenvolvimento tecnológico. Então, o fato é que hoje, com o desenvolvimento da nanotecnologia, num momento em que muitas coisas, não apenas sobre a ótica tecnológica, desenvolvimento na parte analítica, mas também o que seria a discussão conceitual sobre segurança, sobre até o que a sociedade pode ou não considerar como aceitável para ela, o conceito até de aceitabilidade de riscos, já está muito mais desenvolvido, o que dá a todos, talvez, se não segurança completa, porque isso não vai existir, pelo menos uma noção muito mais clara de o que é possível fazer e o que não é possível fazer. Agora, a quarta onda, ela é que eu menciono sempre ali, ela é um pouco mais uma inspiração para que a gente saiba que existe um próximo passo seguinte, que esse próximo passo vai demandar ainda um grau maior de perfeição em cima das análises e dos resultados que a gente pode obter, tanto no âmbito, digamos, até de uma relação social, empresa, ou seja, todo um conceito de sociedade mais avançada, como também nos aspectos tecnológicos que tendem a acompanhar essa evolução. Obrigado. Eu queria... Renata, tem uma pergunta?
olhando na internet, quando você procura, né, igual, eu vou fazer uma palestra, eu quero falar sobre as indústrias que trabalham com nanotecnologia, e a gente vê que a maior parte das citações de alguma indústria falando sobre produtos nanotecnológicos são muito antigas. Né? A minha pergunta é se e aí serve tanto para a Anvisa quanto para você, Marcelo, se as indústrias têm evitado usar esse nome, se existe realmente um medo sobre isso, um medo de labeling um produto por causa de aceitação ou por causa de regulamentação. Como está no Brasil a regulamentação de produtos de nanotecnologia? Assim, de fato, né? Tem chegado muita demanda? Como está isso? Eu faço. Eu acho que deve responder. Deve responder. Eu acho. Isso. Então, Marcelo me cedeu a palavra. Eu Não, acho que hoje vamos responder, depois você. Hoje de manhã a gente já teve um pouco de oportunidade de conversar sobre isso, que rotular esses produtos às vezes é conveniente, outras vezes não é conveniente. Essa é uma discussão muito grande. Né? Então, a gente tem buscado acompanhar isso na nossa área, especificamente agrotóxicos, até onde eu sei, nada chegou até nós. Eu sei que existem alguns produtos em fase de desenvolvimento, até onde eu sei são 4, que não chegaram ao nosso... Não se obteve pleito de registro. Agora, essa é uma grande dificuldade, até para que você tenha esses produtos no Instituto de Patentes. Você fazer uma pesquisa disso é uma coisa muito complicada ainda. Então, quando é benefício citar isso ou rotular, tem se rotulado. Quando se tem um pouco de dúvida, até nesse espaço de regulação, não tem se denominado assim. O importante é que a gente tenha conhecimento. Eu acho que esse é um dos fatores mais importantes que a gente tem aqui para trazer do ponto de vista de regulação. A gente precisa especificar o que é e o que existe, o que está sendo produzido nessa área. Bem, eu procurei mencionar na minha fala que a indústria, inclusive a Bequim, onde eu trabalho já há muitos anos, nós temos uma história de conhecer bem o setor onde nós trabalhamos. Nós conseguimos ter muitas informações. Aquilo que é normalmente desenvolvimento tecnológico é mais difícil para uma própria associação receber informações de seus associados, porque uma associação normalmente trabalha num nível médio, digamos assim, dos interesses dos associados. Tecnologia, quando como é um aspecto muito forte de competição, uma associação normalmente tem menos informação, mas eu vou lhe dar com clareza o seguinte: em questão de nanotecnologia, nós temos tido até mais dificuldade do que o normal. E aí, respondendo a sua pergunta, talvez por quê? Eu não sei se é por rotulagem de produto. Eu não acredito que esse seja a principal razão pela qual as empresas não estejam dizendo, ou seja, o medo de rotular, dizer que a nanotecnologia, o fato de ter essa, digamos, pecha de que uma nanotecnologia pode ser mais perigosa, eu não vejo isso como, no caso do Brasil, talvez a principal razão. Eu vejo muito mais como um problema de propriedade intelectual, do sistema de propriedade intelectual e a desenvolvimento, que vocês sabem que é difícil a relação da universidade e empresa. Muitos processos estão mais retardados porque não se consegue chegar à indústria e os próprios professores ou os próprios pesquisadores estão tendo dificuldades para exatamente definir a questão da propriedade intelectual e depois o próprio registro na patente. Estamos com o problema da falta de regulação. Ela não é impeditiva, mas ela também limita, muitas vezes, a ação, não no campo, talvez, específico da nanotecnologia, mas, às vezes, há coisas que estão ao redor da discussão da nanotecnologia. E, talvez, o que impacte mais, eu diria que, nesse momento, também a estrutura das empresas, como mencionei. A nossa indústria química no Brasil, o desenvolvimento dela, historicamente, caminhou muito no sentido de desenvolver soluções locais, no primeiro momento, até enquanto o mercado era mais fechado, e depois, quando nós partimos para uma indústria de classe mundial, como está acontecendo hoje, ela ainda está muito focada na produção de commodities. Então, são empresas que têm uma estrutura grande para produção em alta quantidade, e a nanotecnologia ela é um pouco o outro lado da moeda, em que
É possível usar aquela mesma base empresarial, porém não é o desejado. Muitas vezes um negócio pequeno não deve crescer dentro de uma empresa muito grande, com diferenças, e a história tem mostrado, e a própria, digamos, exemplo que está acontecendo fora, empresas grandes estão criando, às vezes, pequenas empresas 100% controladas pela empresa matriz para cuidar de uma nanotecnologia, para poder desvencilhar daquela estratégia global da empresa e poder ver se dá certo ou não. Então, como ainda é um mercado também indefinido, nós não temos um preciso mapeamento das oportunidades de mercado, as empresas têm dificuldades para obter a informação consensual, primeiro em síntese com a própria pesquisa, dificuldades para scale-up. Também na área química, a dificuldade de scale-up é muito grande, sair de um processo de escala de bancada e fazer com que ele saia para um piloto e depois uma escala comercial é uma dificuldade que no Brasil existe. Então, uma série de coisas que afetam a química de forma geral. E, em particular, estão pegando a nanoquímica. Mas não é assim uma coisa talvez específica da nanoquímica, a não ser no aspecto regulatório, porque o resto está mais ou menos dentro da mesma discussão de biotecnologia e de outras, devido talvez até o próprio modelo da nossa indústria e o modelo da relação indústria-universidade, por exemplo. Mas não acredito que seja só da nano, não. Obrigado. Só colocar, pessoal, que acabaram de me avisar que o hotel fecha às 7. Então, o Paulo, depois o professor Rocco, e depois dessas duas a gente vai para o lanche. Ok. Sim, mas acabaram de me avisar que fecham os salões. Então, não é hotel que tem hóspede, né? Ok. Não, Paulo faz. Eu gostaria só de poder organizar o seguinte: a gente fazer perguntas rápidas e os palestrantes poderem responder rapidamente para a gente conseguir vencer o máximo possível de perguntas e respostas. Isso. Então vamos Obrigado. às 3 perguntas rápidas. Primeiro para a Ana. Para a Ana. Hoje, com a legislação vigente, com as atribuições da Anvisa, ela pode exigir de um produto que contenha nanopartículas ou nanoprocessos, exigir que isso seja entendido como um novo produto, portanto, tenha que passar por testes, como qualquer novo produto tem que fazer. Ariel, minha pergunta a você é sobre o engajamento público dos cidadãos cubanos em nanotecnologia. Essas prioridades que você apresentou aqui foi discutida publicamente? Há alguma participação do público nas definições dessas prioridades? E a outra pergunta era o professor que vai sair. Ele vai embora. Perfeito. Então, fico nas duas. Bem, com relação à pergunta bem específica e direta, com as normas que a gente tem hoje, se nós recebermos um pleito de registro de um agrotóxico, de um cosmético, de um medicamento, ou seja, aqueles produtos que estão regulamentados e que precisam de um registro para ser comercializados, nós temos instrumentos para saber e para investigar esse produto e conceder ou não conceder o registro. Onde nós vamos ter dificuldade, sim, nesse momento, hoje, é definição de metodologias de análise para ele. Né? Como eu demonstrei aqui, algumas coisas têm clareza já e outras não, e outras ainda estão em fase de acompanhamento. Então, para essas substâncias que estão reguladas e que sejam comunicadas assim, que sejam submetidas dessa forma, a gente tem como avaliar. O problema é que um dos principais problemas que eu vejo aqui é que exista uma obrigatoriedade dessa informação, a gente saber o que está sendo produzido com essa tecnologia. Isso, sim, hoje a gente não tem essa informação com clareza. E aí entra, se não houver interesse em informar isso, como nós vamos investigar. Né? É claro que a gente não trabalha com um dado isolado, a gente vai trabalhando com pistas.
essas pistas todas que a gente tem é o conjunto de estudos que são solicitados. Na medida que a gente vai avaliando cada um desses estudos, vai nos despertando curiosidades quando eles não se comportam como outros produtos, né? Mas, evidentemente, que hoje não existe uma obrigatoriedade de dizer é um produto, um nanoproduto. Mas os argumentos que a gente tem na norma nos permite, sim, para esses produtos que nós temos definição. Contestando brevemente a su pregunta, realmente no ha habido una consulta pública con toda la población al respecto de la implementación de esta estrategia. Pero sí ha habido a nivel del Parlamento una intervención del director de mi oficina exponiendo la situación actual e internacional de estas tecnologías, a los efectos de los parlamentarios estar interesados, ¿no?, de estos nuevos rumbos que estábamos dando. Realmente nosotros pensamos que como la apuesta principal la estamos haciendo hacia los problemas de salud que redundan directamente en el beneficio del pueblo, quizás es una forma no correcta de pensar, pero no vamos a tener muchos detractores, no vamos a tener mucha gente que se oponga a la implementación de esta estrategia, como se hizo cuando se empezó con la biotecnología, porque realmente se estaba apostando, se estaban dirigiendo los recursos hacia cosas que se iban a revertir directamente en la población, las vacunas, todas algunas de las cosas que hablan. Pero realmente no ha habido una consulta pública, no ha habido que he oído aquí, ¿no?, como se busca. Nosotros sin dudas tendremos que llegar a esa fase también, pero en los pasos iniciales que estamos dando no se ha hecho. Yes. Eu gostaria de fazer um comentário. Infelizmente, meu amigo saiu, mas I think it's muito importante, porque todo o significado dessa reunião, depois que ele falou que não existe uma definição, ele falou que é uma palavra da moda, uma palavra sem significado, vazia. É um comentário que uma pessoa que vem 6 a 7 anos, que não entende que isso é um campo onde nós estabelecemos uma nova definição, não é átomos átomos de superfície, mas é a capacidade de controlar e manipular essa transição natural de um átomo para ter esse comportamento. Basicamente, qualquer propriedade que é estabelecida na manufatura. Ou seja, existe uma definição muito clara. E essa é a razão que os governos investem em 2001, 2002. Isso é interessante. Por exemplo, nos Estados Unidos não existe suporte político para isso. Isso foi preparado por 3 anos sem ter nenhum fundo. O que foi feito por ter uma definição e um objetivo. Então, depois de 60 países, em 2004, estabeleceram essa definição. O que aconteceu em 2004, a academia, the British Royal Academy, dizendo que nano a partícula, nós somos os primeiros a fazer isso. E depois, um número de pessoas que veio de outros lugares, pessoas de vários campos, advogados, engenheiros florestais, nada foi feito. Nós fizemos uma definição. A razão que foi investido e feito, essa é a razão principal. E isso é muito importante porque, primeiro de tudo, por que a gente faz o nano junto? Porque é uma definição única dessa capacidade para controlar e extrair esses princípios, esses campos. Tem aplicações diferentes. Aplicações diferentes significa que é uma nova tecnologia. Isso é essencial, porque não há. Se a gente vai ver assim, não tem uma razão de ter uma conferência. Ele está discutindo uma palavra da palavra da moda, porque é uma propriedade
fundamental da ciência. Nós chegamos desse nível de cima para baixo, é uma coisa que já está lá, essa transição. E isso é muito poderoso, porque nós podemos entender qual é essa natureza para chegar até esse rótulo. E a questão é que existem propriedades e funções aqui. Eu faço esse comentário porque eu chamaria até quase como um comentário autoderrotista, na verdade, porque se você não tem um objetivo, uma definição, um domínio, isso é só uma palavra da moda, então o que é importante aqui é que no campo médico, você vai em materiais, você vai em eletrônicos, você usa as mesmas ferramentas, os mesmos princípios, a mesma forma de modelamento, essa capacidade de controlar e extrair essas propriedades macro. Esse é um ponto, uma observação que eu queria fazer. Nós temos que manter uma definição, porque se você não fizer, ou uma ciência, ou as pessoas que vêm por afluente, eu vou entrar aqui por 5, 6 meses, eu vou chegar, ninguém fez aqui ainda, eu vou entrar aqui, vou falar alguma coisa, então nada foi feito, não existe uma definição. Então, fazer um outro comentário, a definição é idêntica com a definição de 2000. A definição já existia por 4 anos. Então, existem definições idênticas em 2010. É a mesma definição que foi publicada em 99 pelo grupo NNI. E a razão que essas definições existem mostra as razões pelas quais você faz esse trabalho, que é um trabalho de transformação. Não é uma observação à parte. E somente, por exemplo, o experimento feito por Eichmann foi um experimento de bastante suporte, mas a motivação para integrar e fazer alguma coisa. Muito obrigado. Quaresma. Quaresma não vai falar, ministro, por favor. Está sem microfone. É uma nano-pergunta. Ana Maria, me ocorreu aqui, enfim, esse controle todo, essa metodologia que você falou, isso para produtos importados, para importação, como é que se faz? Seja intermediários, produtos acabados. Há essa metodologia, essa rigor em relação à nanotecnologia? Produtos importados. Todos esses produtos que eu falei aqui, por exemplo, agrotóxicos, para eles serem comercializados no país ou até mesmo para serem pesquisados no país, eles precisam ter o registro e todos são tratados da mesma maneira. Da mesma maneira, cosméticos, medicamentos, enfim, para serem comercializados no país, precisam ter o mesmo tratamento para todos eles. Quaresma, o senhor deseja fazer ainda a pergunta? Meu nome é Alexandre Quaresma, eu sou colaborador da Renanosoma. Eu queria fazer uma pergunta para Ana Maria Vequic, da Anvisa. É uma espécie de pergunta armadilha, viu, Ana Maria? Eu queria perguntar para você, quando você falou que algumas coisas são convenientes rotular e outras não são convenientes rotular, você está querendo dizer conveniente para quem? Para as empresas que produzem ou para os consumidores que estão possivelmente expostos a nanopartículas? Bem, obrigado por avisar que a pergunta já era capciosa, mas quando eu falei isso, quando eu comento que é interessante rotular, evidentemente que eu estou falando sobre a conveniente rotular, evidentemente que essa perspectiva é de quem está pensando em ganhar com essa rotulagem. Não é a conveniência, eu não diria nem conveniência, né? A necessidade ou o direito de saber. Hoje, o que está se rotulando, o que está se informando, é porque tem um interesse maior de vender. Mas, evidentemente, porque isso é difícil para nós, se não formos informados.
E aí, o que é carente na legislação, quando a gente não é informado do que é a nanotecnologia, a gente vai ter que descobrir isso por pistas, como eu falei. E é complicado, é difícil. Então, o espaço de regulação, que eu acho muito importante que seja fixado, uma das coisas mais importantes é a gente saber o que é realmente, o que está sendo produzido com nanotecnologia. Para isso, sim, a gente precisa de um instrumento que nos informe, que seja obrigado a informar isso. Essa conveniência, é claro que, no momento, é uma conveniência de mercado. A Anvisa vem buscando isso, vem buscando saber, a gente está buscando se informar também, né? Mas, hoje, onde você vê isso com clareza, né, o que o Luiz Cláudio mencionou hoje de manhã, você tem cosméticos, né, que é um mercado que interessa isso, você tem alguns produtos para a saúde, mas você não tem isso como um todo ainda sendo divulgado. Mesmo se for estudar as patentes, o que você encontra hoje que esteja definido como um nanoproduto? É uma grande dificuldade de se obter essa informação, por vários aspectos. Então, eu acho que esse é um espaço da regulação muito importante. Isso a gente precisa saber, o que está sendo produzido com esse tipo de produtos. Para trás, existe um macromundo alimentar esperando por todos. Eu queria agradecer, porque senão a gente não consegue ter a outra mesa, pessoal. Logo depois, em 10 minutos, por favor, a gente tem aqui uma próxima mesa.